Boa noite, meu nome é Gabriel, eu sou da turma de Engenharia da Computação e hoje vamos apresentar um trabalho sobre um assunto de fenômenos de transporte, que é manômetro de tubo em U. E para começar eu quero explicar um pouquinho o que é um manômetro. O manômetro ele é um instrumento que serve para medir a pressão exercida por um fluido em determinada superfície. E esses fluidos, eles podem estar em estado líquido ou também em estado gasoso. E sobre o manômetro em U, especificamente, porque existem vários outros tipos, ele é utilizado para medir a diferença de pressão entre dois fluidos ou mais, e adota-se a pressão atmosférica como referencial. Um fato importante é que no manômetro de tubo em U, não tem o problema das pressões negativas, efetivas negativas, que pode ocorrer em alguns outros tipos de manômetro. E algumas outras curiosidades aqui, né? Ele foi inventado por Pierre em 1705. Esse modelo de manômetro ele é considerado um modelo ultrapassado, né? Existem outros mais modernos. E ele é utilizado para medir a diferença de pressão de um sistema fechado entre dois fluidos, utilizando a pressão atmosfera como referencial. Boa noite, meu nome é Alexander e eu vou falar sobre os tipos de pressão. Podemos fazer 3 medições de pressão com o manômetro em U, tais como a medição de pressão positiva, que é maior do que a pressão atmosférica, a medição de pressão negativa ou de vácuo, que é menor do que a pressão atmosférica, e a medição de pressão diferencial, que é igual à diferença entre as duas pressões aplicadas simultaneamente. A fórmula para calcular a pressão é dada por P é igual a F sobre A, onde P é a pressão, F é a força aplicada, A área, e sempre respeitando o Sistema Internacional de Unidades, onde a unidade para a pressão é dada em PA, que é Pascal. A fórmula para calcular a pressão de manômetro de tubo em U é dada por PM é igual a PAD vezes G vezes H, onde PM é a pressão métrica, PAD é a densidade da água destilada, G é a gravidade e H é a diferença de altura do líquido. Existem alguns modelos de manômetro que são escolhidos e utilizados de acordo com a pressão, necessidade do usuário e do material. E esses modelos seriam os manômetros do tipo elásticos, os manômetros de Bourbon, o manômetro de tipo espiral, manômetro do tipo Foley, manômetro de diafragma, manômetro de líquidos e o manômetro tipo tubo em U. Fizemos um experimento de manômetro de tubo em U, que opera de acordo com o princípio da hidroestática, ou seja, mede a pressão através de um balanço ou um equilíbrio de forças em coluna de líquidos confinados, dentro de um recipiente do tipo U. Bom, no experimento nós utilizamos uma mangueira para fazer esse formato de U, quatro braçadeiras para prender a mangueira no suporte, o bicarbonato de sódio, que é colocado aqui nesse recipiente para fazer a reação química juntamente com o vinagre, a tábua de madeira, que foi utilizada como suporte, o funil, que auxiliou aí na hora de colocar
o bicarbonato e o vinagre, o recipiente, o papel quadriculado que utilizamos para fazer as medições, o vinagre e a água destilada que fica aqui na mangueira, e conforme a gente coloca o bicarbonato de sódio e o vinagre, essa água destilada ela sobe um pouquinho e varia a pressão. Para montar esse experimento, nós utilizamos 30 ml de água destilada dentro da mangueira, né? E colocamos o bicarbonato e o vinagre dentro do recipiente para fazer a reação química. Aqui são os resultados que a gente obteve. A água destilada inicialmente estava no seu lado direito estava com 12 centímetros e o lado esquerdo com 11 centímetros. E após a reação química, o lado direito variou 5 centímetros e o lado esquerdo diminuiu para 7 centímetros. E aqui nós utilizamos essa forma, onde chegamos nesse resultado aqui de pressão igual a 0,00098 Pascal. Muito obrigado.